Na videoaula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre a farmacologia, a fisiologia dos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e fármacos fibrinolíticos. O termo hemostasia refere-se ao processo pelo qual o organismo interrompe o sangramento espontaneamente e mantém o sangue em estado fluido dentro do compartimento vascular. Na verdade, uma forma de definir a homeostase seria um equilíbrio entre a manutenção do sangue no estado fluido e a manutenção desse sangue em estado sólido, que seria a coagulação, ou seja, o equilíbrio entre o sangramento e a coagulação. Toda vez que vier algum desses dois parâmetros sobrepor sobre o outro, a gente pode ter um quadro não fisiológico e sim patológico. A hemostasia depende de alguns fatores, são os fatores que estão envolvidos fisiologicamente na hemostasia. Os sistemas maiores, que é o sistema vascular, as plaquetas, o sistema de coagulação, como nós estudamos em fisiologia, a sua via extrínseca e intrínseca, e o sistema que é formado basicamente para moderar a coagulação, limitar a sua coagulação e recanalizar um vaso coagulado, que é o sistema fibrinolítico. Outros sistemas menores que estão envolvidos com a hemostasia é o sistema cinina, os inibidores da protease e também o complemento participa. Bom, de forma geral, os mais importantes sistemas envolvidos com a hemostasia é a vasoconstrição, ou seja, o próprio sistema vascular, a agregação e adesão plaquetária, ou seja, a presença de plaquetas é fundamental para a hemostasia. A deficiência delas pode causar graves problemas de sangramento. E o sistema de coagulação sanguínea, uma vez ativado pelo fator tecidual. Isso também, obviamente, em última instância, promove um depósito de uma coagulação mais resistente, fibrina, que faz com que essa coagulação seja mais eficaz. A gente vai ver adiante. Então, aqui mostrando um vaso onde eu tenho uma lesão vascular, uma hemorragia. Quando eu tenho essa lesão vascular, obviamente não está mostrando aqui, mas o primeiro efeito que se tem é uma vasoconstricção, por liberação de substâncias, veremos a seguir. Em seguida tem uma agregação plaquetária e todos os fenômenos plaquetários que iremos estudar envolvidos nesse tampão primário. E um tampão secundário, que estabiliza essa plaqueta, faz com que esse vaso realmente seja reparado, que é o sistema de coagulação, que são dependentes dos fatores de coagulação circulantes no sangue, um grupo de proteínas séricas, de serinas proteases. E, por último, o sistema fibrinolítico, que funciona exatamente, como eu disse, para recanalizar esse vaso lesado. Bom, o sistema homeostático, como eu disse, as etapas mais importantes, o vasoespasmo, principalmente representado pela liberação de serotonina e tromboxano das plaquetas. Um plug plaquetário, um tampão plaquetário, devido à adesão, ativação e agregação dessas plaquetas. O tampão de fibrina, devido à sua via intrínseca e via extrínseca da coagulação que nós conhecemos. E o sistema de fibrinólise, que serve para recanalizar. Bom, esse equilíbrio entre o sangramento e a coagulação é muito importante. Veremos a seguir. Toda vez que eu tiver um desequilíbrio entre a tendência do sangue, do sistema homeostático do sangue, em coagular ou em se manter no estado líquido, eu posso ter um distúrbio, um distúrbio patológico, uma patologia. Por exemplo, alguns pacientes têm dificuldades em alguma das etapas da coagulação. Alguns pacientes, por exemplo, podem ter deficiências plaquetárias ou disfunções plaquetárias. E esses pacientes com disfunções plaquetárias e deficiências plaquetárias, seja qual for a causa da diminuição da atividade das plaquetas, a gente pode ter manifestações clínicas que eu estou mostrando aqui, que são petequias e púrpuras. Se deve principalmente a pequenos hematomazinhos, pequenas petequias, melhor dizendo, que são decorrentes da deficiência de uma hemostasia primária.
O paciente também pode ter uma deficiência de hemostasia secundária, né? Ou seja, ele está sangrando excessivamente, aqui mostrando hemoartroses em joelho. Isso é muito comum em pacientes hemofílicos, pacientes que são deficientes de fatores de coagulação. A gente sabe que a hemofilia A é deficiência do fator 8, a hemofilia B é deficiência do fator 9. A hemofilia A e B são causadoras de grave distúrbio de coagulação e pode causar sangramento para cavidades. Se, por exemplo, eu tiver uma sintomatologia clínica, ou seja, uma condição clínica no qual a coagulação é favorecida, eu posso ter uma formação discriminada de, por exemplo, na artéria, a formação de um trombo, né? Ou seja, a arteriosclerose, né? As tromboses venosas, como eu estou mostrando, que em última instância tem um efeito maléfico muito grande, pela essa acumulação de placas de fibrina, de gordura, leucócitos e macrófagos, etc., pode obstruir a luz de um vaso e causar isquemia distal. Então, a hipercoagulabilidade, ou seja, a hiperatividade do sistema de coagulação também não nos é benéfico. Assim como a sua ineficiência também não nos é benéfico pelo excesso de sangramento. Então, a homeostase é muito importante e deve ser mantida pelo equilíbrio entre as forças que promovem o sangramento e que evitam o sangramento. Aqui mostrando no lado venoso, por exemplo, posso ter uma tendência de hipercoagulabilidade, formação, por exemplo, de trombo em uma veia pode levar a uma trombose, e esse trombo, por exemplo, se for uma veia profunda, uma trombose venosa profunda, pode migrar, formando um êmbolo e causar uma embolia pulmonar, por exemplo. Aqui mostrando um trombo venoso, paciente em veia profunda. Isso causa um déficit de drenagem e a clínica aparente é um edema, né? Esse edema e esse paciente tem grande risco desse trombo romper e levar a um quadro muito grave, que é um quadro de embolia pulmonar. Hemostasia primária. Então aqui a gente está vendo uma célula endotelial, né? Onde toda vez que há uma lesão, essa lesão tecidual, há uma exposição de fibras colágenos, e essa exposição de fibras colágenos leva à ativação plaquetária. A gente mostra aqui um trabalho publicado por Rosenberg, né, The New England Journal of Medicine, mostrando que em condições normais, no endotélio intacto, eu tenho liberações de substâncias, que são o óxido nítrico e as prostaciclinas, que são substâncias que são altacoides que bloqueiam a adesão plaquetária. A partir do momento que eu tenho uma lesão tecidual, uma descontinuidade do endotélio, eu tenho uma exposição de uma região que está subendotelial, ou seja, abaixo do endotélio, que são as fibras colágenos. E essas fibras colágenos se expõem em um vaso lesado, e é a exposição da fibra colágeno que, em primeira instância, ativa o sistema plaquetário com liberações de fatores plaquetários, atrações de mais plaquetas e agregação e formação do tampão plaquetário. Isso se refere à hemostasia primária. Pacientes que têm dificuldade de formar esse tampão plaquetário, ou porque têm déficit de plaquetas, ou porque têm disfunção plaquetária, independente da causa, né, pode ter um sangramento aumentado, né, principalmente quando submetido a procedimentos cirúrgicos, devido a essa dificuldade na hemostasia primária. Quem são responsáveis pela hemostasia primária? São essas plaquetas, que são discos ovais redondos, não é que em condições normais ela se encontra entre 150 e 300 mil e tem uma vida média de 7 a 10 dias. São formadas na medula óssea a partir dos megacariócitos, células progenitoras também, que são provenientes da stem cell, que é a célula-mãe. Importante dizer que para nós médicos anestesiologistas, as disfunções plaquetárias, os sangramentos devidos às disfunções plaquetárias ocorrem muito mais com plaquetas abaixo de 50 mil. Com plaquetas abaixo de 50 mil é recomendado a correção.
a recomendação é que se a plaqueta seja administrada na dose de uma unidade de plaqueta a cada 10 quilos. Ela tem uma vida média de 7 a 10 dias. Lembrar também que quando utilizamos substâncias anti-inflamatórias não esteroidais irreversíveis como a aspirina, temos que suspender essas substâncias por 7 a 10 dias, que é o tempo de novas plaquetas serem formadas. Aqui mostrando um gráfico interessante que a gente pode extrapolar para a nossa prática clínica diária. É um artigo de 1977, uma revista muito conceituada em relação à coagulação sanguínea. E esse gráfico é muito clássico, que ele mostra que praticamente não existe sangramento com o número de plaquetas maior do que 50 mil. É cada vez menos comum. 50 mil, acima de 100 mil, então praticamente não existe sangramento. Com plaquetas, um sangramento mínimo, muito relacionado a um trauma, ele também não é muito comum. Trauma mínimo, por exemplo, com menos de 50 mil plaquetas. Portanto, o divisor de águas em anestesiologia são 50 mil plaquetas. Abaixo disso, nós vamos ver que pode aparecer, como no 2, o sangramento espontâneo, porém autolimitado. Ele vai aparecer sempre abaixo de 50 mil e quase nunca acima de 50 mil plaquetas eu vou ter um sangramento espontâneo autolimitado, nem muito menos um sangramento espontâneo que requer tratamento. Todos esses tipos mais graves de sangramentos, tanto espontâneo que requer tratamento local ou espontâneo que são mal controlados, vão acontecer com o número de plaquetas principalmente abaixo de 10 mil, como eu mostro aqui. Portanto, 50 mil é um divisor de águas em anestesiologia para cirurgias. Aqui mostrando o nosso disco bicôncavo, como ela circula. Quando ela é ativada, ela fica de forma circular, emite pseudópolis, que vai fazer com que ela mude sua forma para se agregar. Essa é a plaqueta, também chamada de trombócitos. É uma célula anucleada, por isso tem uma vida média muito curta, 7 a 10 dias. Bom, como que é o mecanismo pelo qual essas plaquetas se ligam a esse endotelializado? Isso é muito importante nós sabermos, pois os fármacos que são utilizados como antiagregantes plaquetários, principalmente, que são largamente utilizados em cardiologia, em clínica médica, atuam muitas vezes em algum mecanismo fisiológico, bloqueando mecanismos fisiológicos das plaquetas. Aqui eu mostro que de duas formas as plaquetas podem se ligar ao endotélio. Ela pode se ligar via glicoproteína 1A2A, ou ela pode se ligar via glicoproteína 1B e fator 9. Isso ela faz com a presença de um fator muito importante, que é o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, que é o fator também chamado de fator estabilizador de plaquetas, o fator que aumenta a estabilidade do plug plaquetário. Pacientes, na verdade, a doença de von Willebrand, a deficiência do fator de von Willebrand, é a principal, é a mais comum coagulopatia que nós temos. E esses pacientes que têm uma deficiência de fator de von Willebrand têm uma dificuldade dessas plaquetas se aderirem adequadamente no endotélio, causando um distúrbio de coagulação, obviamente. As plaquetas se agregam via glicoproteína 2B3A por pontes de fibrinogênio, ou seja, também são alvos, a agregação plaquetária. A glicoproteína 2B3A é uma enzima que é alvo de alguns fármacos. Aqui mostrando de outra forma que é um endotélio, o colágeno exposto, a plaqueta se liga via glicoproteína 1B, fator de von Willebrand, e se agrega por pontes de fibrinogênio, mostrando aqui a glicoproteína 2B3A e ponte de fibrinogênio faz com que essa agregação seja mais estável. Isso tudo se deve ao fato de ativação, uma vez agregada, ativada, a liberação de agonistas plaquetários, que nós sabemos, são os tromboxanos, o ADP. Isso vai levar a uma potencialização desse processo de agregação plaquetária e, em última instância, a hemostasia primária.
mostrando mais uma vez algumas substâncias são chamadas de agonistas plaquetários. O ADP, a própria trombina, é uma enzima importante na coagulação sanguínea, a adrenalina, o colágeno são os agonistas plaquetários. Aqui mostrando a sua ligação, glicoproteína 1B via fator de von Willebrand se liga ao colágeno exposto e tem, em última instância, a sua hemostasia primária realizada. Bom, hemostasia secundária. O que nós sabemos que na hemostasia secundária, os fatores que são envolvidos com a hemostasia secundária são o que nós chamamos de fatores de coagulação. São serinas proteases, são endopeptidases, são proteínas plasmáticas que é mostrado nessa pirâmide, são fatores de coagulação que vão clivando outros fatores de coagulação e que, em última instância, tem o objetivo de formar uma enzima potente que é a trombina, que vai converter uma proteína plasmática circulante, que é o fibrinogênio, em uma malha insolúvel de fibrina, que seria para estabilizar melhor esse coágulo e faz parte da hemostasia secundária. Então, quem são esses fatores de coagulação importantes? Eles são designados de forma diferente do que foram descobertos. Normalmente, o numeral romano, na verdade, esse numeral romano serve para dar a cronologia da sua descoberta, mas não efetivamente da sua ação fisiológica. E alguns outros não têm nome de fator porque foram descobertos posteriormente. Então, por exemplo, o fator 1, que é o fibrinogênio, que, como eu disse, é a proteína plasmática circulante, que vai ser clivada pela trombina para formar a fibrina. O fator 2 é a protrombina. A gente vai ver que o fator 2 ativado é a trombina. O fator tecidual é o fator 3, hoje mais comumente chamado de tromboplastina tecidual. O fator 4 é o cálcio. Dessa forma não é uma proteína plasmática, uma endopeptidase, mas sim um íon inorgânico. O fator 5 é a proacelerina, ou fator lábio. Importante saber, o fator 5 é o fator que tem menor meia-vida. O fator 7 é muito importante na via extrínseca da coagulação, também chamado de proconvertina, ou fator estável. O fator 8 é o fator anti-hemofilia A, é a globulina anti-hemofílica. O fator 9 é chamado de fator de Christman, o seu epônimo, e também é o fator anti-hemofilia B. O fator 10 é o fator de Stuart ou Stuart-Power. O fator 11, que é o fator antecedente plasmático da tromboplastina, fator também da hemofilia C. O fator 12 é o fator de Hasmer, fundamental na via intrínseca da coagulação. O fator 13 é o fator estabilizador de fibrina, fundamental. Ele, na parte final, a gente vai ver, ele estabiliza esse tampão de fibrina. E tem outros fatores que não são designados em numeral romano, mas também são importantes, como a pré-calicreína, o ciminogênio de alto peso molecular e as plaquetas. Bom, como explicar essa interação, essa complexidade dessa interação entre os fatores de coagulação da via intrínseca e via extrínseca, que vai levar em última instância à formação de um coágulo insolúvel e baseado na formação de fibrina. Então aqui a gente mostra, primeiro eu queria mostrar uma via comum, que independente da interação entre essas duas vias, a via comum é importante porque a via comum, em última instância, ela converte a protrombina, que é o fator 2, na presença de cálcio, fator 5, e fosfolipídios em trombina, que é uma enzima muito potente, que vai converter o fibrinogênio em fibrina. E na presença do fator 13, o cálcio, a gente vai ter uma formação, uma estabilização de um coágulo. Nem a via intrínseca, nem a via extrínseca, elas são efetivamente totalmente elucidadas. A via extrínseca talvez seja a que ocorre em vivo. A via intrínseca é dita intrínseca porque acredita-se que os fatores que desencadeiam a coagulação da via intrínseca todos são intrínsecos ao sangue. Ou seja, são fatores de coagulação
que uma vez em contato com o colágeno, o fator 12 é ativado, é ativo o fator 11, que ativa o fator 9, que em última instância ativa o fator 10, e o fator 10 ativado ativa a via comum para formar fibrina. Mas isso é muito bem visto in vitro. E a via extrínseca parece ser a que ocorre em vivo, de forma mais precisa. A via extrínseca, que começa a partir de um fator tecidual, ativa os fatores da via extrínseca 7, na presença do fator tecidual é o fator 7, ativa o fator 10 e que em última instância ativa a fibrina. Nem a via intrínseca nem a via extrínseca explica efetivamente essa relação e a formação de fibrina do coágulo sozinho. Portanto, alguns autores acreditam que essas vias se interagem. Em algum momento do estímulo à coagulação sanguínea, há uma interação, uma sobreposição dessas vias. Por quê? Porque eu não posso atribuir a coagulação apenas à via extrínseca, porque deficiência de fator 8 da coagulação, por exemplo, aqui, que faz parte da via intrínseca, causa uma doença severa, que é a hemofilia A, que tem grande sangramento, grande dificuldade. Portanto, é provável que a via intrínseca e extrínseca interajam. E no outro extremo, a deficiência de fator 12 não costuma causar nenhum déficit, nenhum problema de sangramento grave. Então, devido à complexidade dessas vias, é bem provável que em algum momento delas haja uma interação. Mas a via extrínseca, sem dúvida, é a mais importante para a formação do coágulo e forma isso muito rapidamente. Bom, uma vez formado esse coágulo, essas proteínas plasmáticas, ou plasminogênio, ele pode ser convertido pelo ativador de plasminogênio tecidual em plasmina. Essa plasmina, ela digere as fibras de fibrina, fibrinogênio fator 5, fator 8, protrombina e fator 12. Ou seja, ela modela o coágulo. E essa plasmina depois, ela pode ser bloqueada e é bloqueada na corrente sanguínea pela alfa-2 antiplasmina para não ser deflagrado uma reação fibrinolítica, não é, sistêmica, e sim apenas localizada. Existem algumas substâncias que funcionam como moduladores e moderadores da coagulação, que são os nossos anticoagulantes, né, que são fatores endoteliais superficiais, como eu disse, prostacyclinos, óxidos nítricos. A mais importante proteína anticoagulante que nós temos, inclusive substrato-alvo do mais conhecido anticoagulante que nós utilizamos, que é a heparina, que é a antitrombina 3, que tem uma ação antitrombínica e da fibrina também bloqueia fatores de coagulação. A heparina, temos uma quantidade diminuta de heparina, heparan, sulfato, também bloqueando a ação da coagulação, e as duas substâncias, as proteínas plasmáticas produzidas no fígado, que são anticoagulantes endógenos, proteína C e proteína S. Tanto deficiência de proteína C como proteína S, como deficiência de antitrombina, seja hereditária, adquirida, por exemplo, pacientes com síndrome nefrótica, pacientes hepatopatas, todas essas circunstâncias podem levar a um estado de hipercoagulabilidade. O paciente com tendência a formar trombos em excesso. Fatores endoteliais superficiais, a gente sabe que a superfície lisa do endotélio evita a ativação do contato das plaquetas, esses fatores de coagulação. O glicocáris e uma trombomodulina, que é uma proteína capaz de também modular a ação da enzima trombina. Bom, fármacos anticoagulantes. Definição. Primeiro vamos falar dos fármacos anticoagulantes clássicos que nós utilizamos, que são os heparinoides, as heparinas. A gente tem a heparina, que é o protótipo dos anticoagulantes, as heparinas de baixo peso molecular, enoxaparina, deltaparina, inibidores direto da trombina, né, que são substâncias que atuam diretamente na trombina, cada vez mais sendo utilizados, como a iridina e a bivalirudina. Os anticoagulantes orais, como os varfarinos e dicumaróis. Antiagregantes plaquetários, também interferem na coagulação, aspirina, ticlopidina, dipiridamol, clopidogrel. Substâncias que interferem na glicoproteína, receptores da glicoproteína 2B3A, como tirofibam e abciximab.
Substâncias também classificadas como trombolíticos, como streptokinase, urokinase e alteplase, que é o RTPA. Bom, heparina. A heparina é uma substância que foi descoberta em 1916 por Maclellan, um estudante de segundo ano de medicina do John Hopkins University. A heparina é um glicosaminoglicano encontrado em granulações dos mastócitos. Essa grande molécula glicídica que você está vendo aqui embaixo é um grande glicosaminoglicano de alto peso molecular. A heparina é comumente extraída da mucosa intestinal suína ou de pulmão bovino. O que são heparinas de baixo peso molecular cada vez mais na moda, cada vez mais sendo utilizados? Na última década, ela foi muitas pesquisas, muitos avanços tiveram em relação a essa substância. E hoje em dia a realidade é heparina por via oral. Então são preparações de heparina de mucosa porcina despolimerizada, preparadas por métodos digestivos químicos ou enzimáticos. Ou seja, são heparinas que não são moléculas tão grandes, são moléculas fracionadas. Portanto, também são chamadas de heparinas fracionadas ou heparinas de baixo peso molecular. Bom, qual é o mecanismo de ação dessa substância? Antes de entender o mecanismo de ação, a farmacodinâmica da heparina, nós temos que entender como que a antitrombina 3, o nosso anticoagulante endógeno, atua em condições normais. Ela é sintetizada no fígado, circula em concentrações plasmáticas de aproximadamente 2,6 micromolar. O que a antitrombina 3 faz? Ela inibe, não é? A trombina, o fator 2 ativado, o fator 9 ativado, o fator 10 ativado, e tem menor ação sobre o fator 11, 12 calicreína. Tem uma atividade pequena sobre o fator 7 ativado, ou seja, não tem muito efeito sobre os fatores de coagulação da via extrínseca da coagulação. Bom, como que atuam esses fármacos? Uma vez sabendo como atua a antitrombina 3. A heparina e a heparina de baixo peso molecular, eles atuam por meio de aumentar uma taxa de ação do inibidor natural, que é a antitrombina 3, que inativa o fator 10 e a trombina, basicamente. Fator 10 ativado e a trombina. Atua tanto em vivo como in vitro. As heparinas de baixo peso molecular têm o mesmo efeito sobre o fator 10, que é a heparina não fracionada, ou padrão, ou heparina standard, mas exerce efeito muito menor sobre a trombina e ação menor sobre a função plaquetária, lembrando que a heparina padrão, a heparina não fracionada, ela tem um efeito de plaquetopenia autoimune. Como acontece isso? A gente sabe que a antitrombina 3, quando se liga, por exemplo, à trombina, tem efeito anticoagulante 1. Quando esse complexo forma na presença da heparina, isso é capaz de aumentar em 1000 vezes a sua atividade anticoagulante. Então, na verdade, a heparina, o mecanismo de ação da heparina é se ligar à antitrombina 3, aumentando a sua eficácia e, em última instância, aumentando o poder anticoagulante da antitrombina 3. Pacientes com deficiência de antitrombina 3, como por exemplo nefróticos, vão ter resistência ao uso de heparinas. Bom, e qual é a diferença das heparinas padrões, a heparina padrão, standard, e da heparina de baixo peso molecular? Devido ao seu tamanho molecular mesmo. A heparina maior, vamos dizer assim, ela se liga à antitrombina 3 e consegue formar um complexo com a trombina e com o fator 10. Está mostrando a ligação à antitrombina 3, né, e trombina. Já a heparina de baixo peso molecular, pelo seu diminuto tamanho desse glicosaminoglicano, né, ela consegue formar um complexo com o fator 10, mas não consegue formar um complexo com a trombina. Então a heparina de baixo peso molecular, aqui está mostrando, baixo peso molecular em inglês, se liga à antitrombina, mas inibe mais o fator 10 e não inibe a trombina. Aqui mostrando um gráfico clássico também, de 1992, da revista Blood, né, os diversos pesos moleculares aqui mostrando em Daltons o não fracionada heparina, uma molécula de 15.000 Daltons de peso molecular, enquanto a grande maioria das moléculas de baixo peso molecular são em torno de 5.400 Daltons. Vantagem dessa heparina menor. Essa heparina menor ela é mais previsível em relação à sua farmacocinética. Ela não requer tanto monitorização
e ajuste da dose, ela tem baixa incidência de trombocitopenia, ou seja, ela não causa aquela trombocitopenia autoimune da heparina padrão. Tem baixo risco de sangramento, baixo risco de osteoporose. A gente sabe que a heparina tem o efeito ósseo grande, por o ósseo ser formado por uma matriz heparinoide com o heparansulfato. Não são neutralizados pelo fator 4 plaquetário. Doses subcutâneas fixas, ajustadas por peso, e principalmente pode ser usado de forma ambulatorial. As grandes vantagens dela é menor necessidade de exames rotineiros, quase diários, e o uso ambulatorial dela é fundamental. Indicações clínicas, a gente sabe que as principais indicações da heparina: trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tromboembolismo recorrente, pacientes com doença coronariana, pacientes que submeteram a cirurgias cardiovasculares, pacientes com coagulação intravascular disseminada. E o uso dela associado com anticoagulante oral nos primeiros 4 a 5 dias. A gente vai ver a seguir que não se pode iniciar um tratamento com anticoagulante oral antes de fazer uma heparinização do paciente, ao preço de ter uma hipercoagulabilidade inicial pelo bloqueio de um anticoagulante natural que nós temos, que é a proteína C e a proteína S. A heparina é padronizada em unidades USP, né, que é a quantidade que impede a coagulação de 1 ml de plasma citratado com citrato de carneiro durante 1 hora após o acréscimo de 0,2 ml de cloreto de cálcio a 1%, ou seja, depois que você recalcifica esse plasma. Efeitos adversos: doses altas pode interferir na agregação plaquetária, como eu falei, né? Pode ter uma liberação de lipoproteína lipase que hidrolisa o triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres, podendo levar a um aumento dos lipídios do sangue. Os fatores de crescimento fibroblásticos, né, básicos e ácidos ligam as heparinas com afinidade bem elevada. Efeitos comuns também: hemorragia, né? Sempre interromper o tratamento, se necessário usar o seu antagonista, o sulfato de protamina, que também forma complexo tanto em vivo como in vitro com a heparina. A trombocitopenia ocorre em 2 a 14 dias após o início do tratamento, né? É uma reação, como eu disse, autoimune, mediada por IgG ou IgM, dirigidos contra complexos da heparina do fator plaquetário 4. Discreta elevação de transaminases hepáticas que pode ocorrer, a osteoporose com seu uso crônico, e a heparina inibe a síntese da aldosterona, podendo levar a um acúmulo de potássio. Como eu disse, a heparina tem um antagonista, sim. E esse antagonista é o sulfato de protamina, que atua tanto in vitro como em vivo. Liga-se firmemente à heparina e neutraliza seu efeito anticoagulante. Em vivo, a protamina também interage com plaquetas, o fibrinogênio e outras proteínas plasmáticas, e pode causar efeito até mesmo anticoagulante. Na verdade, a protamina é uma substância proveniente de testículo de salmão. Ela forma um complexo in vitro. Se você pegar 1 ml de heparina e 1 ml de protamina e associar, rapidamente o líquido fica leitoso, ou seja, mostrando que forma um complexo. E em vivo também ela forma esse complexo, ela busca essa heparina no plasma, mas também tem alguns outros efeitos. A dose a ser administrada é 1 mg de protamina para cada 100 unidades de heparina, permanece no paciente. E vê lentamente até 50 mg durante 10 minutos. Sulfato de protamina utilizado em hemorragias potencialmente fatais. É utilizado de rotina para reverter efeitos anticoagulantes da heparina após cirurgias vasculares, cardíacas. Seus efeitos colaterais: reações anafiláticas em 1% dos pacientes como diabetes mellitus, pois já utilizam essa substância, são sensibilizados, né? A insulina NPH é uma insulina protaminada. Efeitos como vasoconstrição pulmonar, disfunção ventricular direita, hipotensão sistêmica e neuropatia transitória têm sido descritos com o uso, uma reação anafilática por liberações de histamina com o uso do sulfato de protamina. Bom, em relação aos fatores de coagulação, existe um grupo de fatores de coagulação que são produzidos e são dependentes, são produzidos no fígado e são dependentes da presença da vitamina K, uma vitamina lipossolúvel, absorvida no intestino. Esses fatores são ditos fatores de coagulação vitamina K dependentes e são fundamentais para a formação do coágulo pela via extrínseca de coagulação.
Quem são esses fatores? Os fatores de coagulação da vitamina K dependente são fatores 2, 7, 9 e 10. Também proteína C e proteína S, que são fatores anticoagulantes. Fármacos que antagonizam o efeito da vitamina K no fígado pode diminuir a meia-vida desses fatores de coagulação, 2, 7, 9 e 10, e portanto ter efeito anticoagulante. Exemplo desses fármacos são a varfarina, os dicumarínicos. Como isso ocorre? Bom, na formação do fator de coagulação, que eu estou mostrando, o fator de coagulação, no caso o fator 2, a protrombina, né, o precursor da protrombina é a trombina, ela tem resíduos de ácido glutâmico, de glutamato. Esses resíduos de glutamato, não é, fazem com que ela não seja ativa. Esse precursor de protrombina, de fator 2, só vai ser ativado a partir de um processo que ocorre no fígado, acoplado à oxirredução da vitamina K, chamado de gama-carboxilação dos resíduos de glutamato dos fatores de coagulação. Isso se deve ao processo de oxidação-redução da vitamina K, ou seja, a sua redução em hidroquinona e oxidação em epóxio, epóxio-hidroquinona, epóxio-hidroquinona, que libera o CO2 capaz de causar essa gama-carboxilação dos ácidos dos resíduos de glutamato dos fatores de coagulação. Se eu usar uma substância que impede a redução da vitamina K, automaticamente eu estou usando uma substância que bloqueia a gama-carboxilação dos fatores de coagulação. Em última instância, eu estou impedindo a ativação desses fatores de coagulação. Aqui mostrando os dias, né, desses fatores de coagulação, uma vez bloqueados, usando o varfarin, o antagonista da vitamina K. O fator 7 rapidamente se depleta, seguido do 9, do 10 e do 2. Bom, a varfarina, que é o protótipo da classe das substâncias que são anticoagulantes orais, portanto, inibe os fatores de vitamina K dependentes, são os anticoagulantes orais. São fármacos que se ligam muito grandemente a proteínas plasmáticas, portanto, muito cuidado quando usar anti-inflamatórios não esteroides e cloralose, hidrato de cloral, pois pode competir, essa substância, por ter uma margem de segurança extremamente pequena, comumente pacientes aparecem intoxicados por varfarina. Portanto, existem alguns fármacos que inibem enzimas cromossomiais como cimetidina, ciprofloxacina, imipramina, sulfa mais trimetroprima, clorofenicol. Essas substâncias são capazes de bloquear o sistema citocromo P450 e aumentar a meia-vida da varfarina. Em contrapartida, a rifampicina e barbitúricos podem diminuir a meia-vida da varfarina por aumentar a sua metabolização. Fatores que aumentam o efeito farmacológico dos anticoagulantes orais, a gente sabe, redução da vitamina K. Se usar um antibiótico de largo espectro, a vitamina K basicamente é produzida em grande parte pelas bactérias intestinais. Quando eu faço um efeito bactericida, eu tenho uma diminuição de produção de vitamina K, obviamente. Fármacos que inibem enzimas cromossomiais, como eu disse. Fármacos que prejudicam a agregação plaquetária e sua função vão ter efeitos sinérgicos, como anti-inflamatórios não esteroides, ticlopidina, etc. E fármacos que deslocam também do seu local de ligação. Fatores que reduzem o efeito farmacológico dos anticoagulantes orais, a gestação reduz, inclusive essa substância é contraindicada na gestação, sendo substituída por heparina em pacientes que necessitam utilizá-los. Síndrome nefrótica, anemia, drogas que promovem a indução das enzimas microsomais hepáticas, como eu disse, barbitúricos, exemplo disso. Para que são utilizadas essas substâncias? Como eu disse, inúmeras doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, trombose arterial, profilaxia de trombose por fibrilação atrial, cardiomiopatia, embolia cerebral, cirurgia de quadril, prótese vascular, cardiomiopatia valvar, uma prótese metálica é uma grande indicação, trombose venosa. Problemas clínicos, a heparina provoca hemorragia, trombocitopenia, hipersensibilidade. A hipercoagulabilidade transitória é transitória. A varfarina provoca hemorragia, interações medicamentosas, induções de enzimas metabolizadoras da droga, e alguns indivíduos são resistentes à varfarina. Aqui mostra um quadro dramático, mas que ocorre com a administração de varfarina sem
sem a heparinização prévia. E eu mostro no gráfico que antes dos fatores anticoagulantes, antes dos fatores coagulantes serem bloqueados da via hepática, uma proteína que é também vitamina K dependente, mas é um anticoagulante, que é a proteína C, ela é bloqueada. Então, inicialmente, o uso da varfarina sem uso prévio de heparina pode ter, ao invés de um efeito anticoagulante, um efeito procoagulante, levando à formação dessas necroses, essas tromboses arteriais. Isso é um quadro dramático. A varfarina também ela é contraindicada na gestação, substitui-se pela heparina, pois pode causar a síndrome da varfarina fetal, que mostrando uma hipoplasia nasal, alterações na face e no nariz, e mostrando alterações de gravidade, grandes alterações de calcificação em ilíacos, em cabeça do fêmur, também na coluna. Uso clínico da vitamina K. A vitamina K, dessa forma, funciona como um antagonista da varfarina, ou seja, é o reversor da varfarina, mas também é utilizado em hemorragia devido às drogas anticoagulantes orais, né? Nesse caso. Doença hemorrágica de recém-nascidos são pacientes que têm deficiência de vitamina K. E outras deficiências de vitamina K, como doenças intestinais, doenças celíacas. E pacientes com ausência de bile, nós sabemos que são vitaminas lipossolúveis que só são absorvidas na presença da bile. Em relação à farmacologia das plaquetas, a gente mostra aqui alguns exemplos de fármacos utilizados na prática diária. A ticlopidina e o clopidogrel são substâncias que atuam em proteínas G, né? Que em última instância vai diminuir a ativação plaquetária. A aspirina inibe a ciclooxigenase, que inibe a produção de tromboxanos, que em última instância vai impedir a ativação plaquetária. Os antagonistas dos receptores da glicoproteína 2B3A, como o abciximab, também vai bloquear a ação dessas proteínas, dessas pontes fibrinogênicas, e em última instância vai impedir a agregação plaquetária. Então, terapêuticas dessas substâncias são usadas na inibição da agregação plaquetária, acidente vascular cerebral após cirurgia de derivação coronariana, infarto agudo do miocárdio, crise isquêmica transitória, entre outros. A aspirina, seus problemas mais comuns é a sua irritação gastrointestinal, hipersensibilidade e síndrome de Raynaud em criança. Ticlopidina e clopidogrel. Qual usar? A ticlopidina parece ter um efeito de neutropenia reversível em rastros cutâneos mais comumente. Antagonistas da glicoproteína 2B3A é o frisson do momento, os antiagregantes plaquetários, o tirofiban e a abciximab, substâncias muito utilizadas atualmente, porém ainda de custo elevado e impeditivo na prática médica diária. Substâncias trombolíticas são capazes de ativar o sistema plasminogênio plasmina, como a streptokinase, a uroquinase, a estafiloquinase e também o RTPA. A gente sabe que a protrombina forma a enzima trombina, o fibrinogênio se transforma numa malha insolúvel de fibrina, e o que a plasmina faz é exatamente isso, é dissolver essa malha de fibrina, e os trombolíticos atuam aqui, ativando a formação da plasmina a partir do plasminogênio. Então, a streptokinase e a uroquinase, o RTPA e outras substâncias são capazes de ativar o plasminogênio e plasmina, que são capazes de degradar a fibrina em PDFs, produtos de degradação de fibrina. A gente sabe que essas substâncias, a streptokinase e a streptokinase principalmente, têm uma capacidade antigênica muito grande, por ser derivadas de streptococcus, e o RTPA é o mais utilizado hoje em dia, tem uma capacidade antigênica muito pequena. Terapêutica da streptokinase e os outros ativadores do plasminogênio, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, trombose venosa profunda. Fármacos usados no tratamento dos sangramentos, a gente sabe que sulfato de protamina é antagonista da heparina, a vitamina K é um antagonista dos anticoagulantes orais, o ácido 6 aminocapróico e o ácido translexânico são substâncias que são antagonistas dos fibrinolíticos, né? Basicamente são
Aí são os antifibrinolíticos. E a desmopressina, que é o DDAVP, que é feito via nasal em pacientes com deficiência de fator de von Willebrand, que parece aumentar a quantidade de fator de von Willebrand e também é utilizado em situações de sangramento. Bom, para fechar essa parte de coagulação sanguínea, a gente mostra alguma parte prática dos testes de coagulação. O tempo de coagulação normalmente gira em torno de 6 minutos no paciente saudável, né? Pode girar de 5 a 7 minutos. Quando eu administro citrato fosfato dextrose adenina, ou seja, o CPDA, esse sangue não coagula. Quando eu recalcifico esse sangue, ele coagula em 2 a 3 minutos. Além de recalcificar, eu uso uma substância que é o kaolin. Esse sangue coagula em 33 segundos. E quando eu recalcifico ele com tromboplastina tecidual, ele coagula com 12 segundos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu adiciono o kaolin, né, como eu disse aqui atrás, num sangue recalcificado, ele coagula em 33 segundos. Ou seja, eu estou administrando um ativador, eu estou ativando parcialmente os fatores de coagulação da via intrínseca, não é? Ou seja, por isso que é chamado de PTTA, que é o tempo de tromboplastina tecidual ativado, parcial ativado, porque eu ativei os fatores de coagulação parcialmente pelo kaolin e pela recalcificação do sangue. Quando eu recalcifico o sangue e acrescento a tromboplastina tecidual, e aí diversos tromboplastinas teciduais, tanto são diversas que a gente tem o INR, que é uma racionalização, porque diversas tromboplastinas teciduais eu vou ter diferentes TAPs, ou seja, tempo de protrombina. E o tempo de protrombina é o que refere à via extrínseca da coagulação. Se eu tiver uma deficiência na via comum de coagulação, eu posso ter um prolongamento tanto do TAP como do PTT. Muito obrigado.